Bem-vindos ao LazyCast, eu sou a Isabela. Eu sou a Luna. E eu sou a Tuane. Hoje vamos falar sobre a influência afro no Brasil e qual a realidade desse povo nos dias atuais. E para isso trouxemos uma convidada super especial, que é a Carolina Marcelino. E ela, além de ser jornalista, também é comunicadora. Ela trabalha atualmente produzindo documentários com a Doc Filmes para a CNN. É um programa CNN Sinais Vitais, que fala sobre a saúde. Ela foi formada na Universidade Metodista de São Paulo e também fez pós-graduação em gestão em marketing pela ESPM, além de também já ter trabalhado em locais como SBT, Band, Rádio CBN, Brasil Econômico e Estadão. Agradecemos muito a sua presença, Carol. É uma honra ter você aqui hoje. Agradecemos sua disponibilidade por ter vindo aqui e ter vindo falar sobre um assunto que é tão importante. E vamos para a conversa. Obrigada. Imagina, que agradeço o convite, fico muito feliz. Eu acho importante a gente ter um papo leve, mas ao mesmo tempo com muito conteúdo, porque é um tema muito relevante que precisa mudar a realidade do Brasil e do mundo. Sim. Bom, atualmente a gente sabe que mais de 54% da população brasileira é negra. E ainda é notável a falta de representatividade, tanto social, econômica, educacional e etc. E eu queria te perguntar como é possível mudar essa estatística e trazer um aumento da presença dos negros na mídia brasileira. Quando a gente fala mídia, às vezes as pessoas pensam apenas no jornalismo, né? Mas a mídia, ela envolve entretenimento, ela envolve esporte. Nos veículos você vê programas de diversos assuntos, né? Eu gostaria, eu como jornalista, não apenas de ter jornalistas negros junto comigo. Gostaria de ter um advogado negro para eu entrevistar, um médico negro para eu entrevistar, um atleta negro para eu entrevistar. Então, é importante que haja uma mudança completa, não apenas na comunicação, mas em todas as profissões. Na nossa área, assim, eu acho importante a gente puxar um que consegue subir ao topo, puxar o próximo e assim por diante, né? Fazer uma corrente, fazer uma cadeia em que todo mundo consiga atingir o sucesso. Eu faço parte de um coletivo que chama Herdeiros da Glória Maria, onde somos jornalistas mulheres, negras, que já estão em posições importantes dentro das emissoras de rádio, televisão, em jornais. E a gente se encontra uma vez por mês para conversar, para debater, para discutir temas. Uma indica vaga para outra. Você falou das mídias digitais. Hoje a gente vê um problema muito sério, que é a apropriação cultural, pois muita gente fala, mas ninguém sabe ao certo o que é e o que pode ser falado sobre. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? O que é a apropriação cultural, de fato? A apropriação cultural é você pegar aquilo que não te pertence, né? Uhum. Então, quando a gente fala cultural, eles não roubaram apenas a cultura negra. Os brancos roubaram a cultura negra, os brancos roubaram a gastronomia, os brancos roubaram as nossas qualificações. Quando você fala da parte cultural, tem exemplos, assim. Quando a gente pensa em axé, por exemplo, talvez não seja da época de vocês, mas todo mundo pensa na Daniela Mercury como a grande rainha do axé. Sim. Não. Margareth Menezes veio antes. Quando a gente fala em funk, se você vê a diferença entre Anitta e Ludmilla, é gritante. Porque o funk sempre foi famoso. Sim. Mas os brancos gostavam de cantar que funk era coisa de preto e favelado. Sim. E dançavam apenas em certos momentos, né? Quando a Anitta chegou, o funk ficou bonito. A gente estava estudando e aí a gente viu um caso de uma mulher que ela estava no metrô, acho que indo trabalhar, algo assim, e ela estava com um turbante, ela era uma mulher branca. Uhum. E aí ela estava com um turbante, aí veio uma mulher negra e veio falar pra ela, tipo, que ela não poderia usufruir daquilo. Aí a mulher explicou pra ela que ela tinha um problema, eu acho que ela tinha câncer. Ela tinha leucemia e estava em tratamento. Uhum. E aí ela foi e publicou nas redes sociais uma foto dela com turbante. E aí falou do caso que uma mulher negra tinha ido e perguntado pra ela a causa dela tá usando o turbante. E aí ela causou a... E acho que isso você vê bastante também nas universidades lá fora, né? Porque é algo muito forte lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Assim, o turbante, a trança, elas são da cultura afro, né? Eu acho que não tem problema nenhum uma mulher branca usar um turbante, desde que ela não tente passar por uma mulher preta. Sim. Né? Sim. Então, assim, não sei se vocês sabem, mas as tranças, elas não foram criadas de um dia para o outro. As tranças, elas foram feitas nas cabeças das mulheres como forma de mapa para os escravos fugirem e para os brancos não descobrirem. Então, sabe? As pessoas têm que estudar mais, as pessoas têm que ler mais. Acho que não tem problema nenhum você usar um turbante. Sim. Mas como que era o turbante dela?
Bom, aproveitando que ela falou sobre os Estados Unidos, a gente vê um problema muito hoje, que no Brasil tem mais essa problematização, a gente percebe que tá, graças a Deus, tá aumentando isso de problematizar e apontar o racismo como um ato que é cruel, assim, perverso. E nos Estados Unidos, por exemplo, a gente percebe que não é assim que acontece. É diferente, ou às vezes é pouco comentado, e é um crime que eles não dão muito, eles não apontam muito, eles não dão tamanha importância. Por que você acha que tem essa diferença tão brutal nos Estados Unidos em relação a apontar o racismo lá? Você acha que nos Estados Unidos eles falam um pouco sobre racismo? Não, eu acho que é um crime que, apesar de falar muito, não é algo que é tão problematizado, não é tão apontado, né? É algo que a gente percebe muito que é muito separado lá. Eles apontam muito a população preta, eles são bem preconceituosos nos Estados Unidos. Então, por que lá acaba sendo mais do que é aqui? Eu não acho que lá seja mais do que aqui. Eu acho o Brasil um país extremamente racista. Extremamente racista. Aqui no Brasil, se você pegar dados da segurança, da Secretaria de Segurança da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo, o número de negros que morrem diariamente, seja nas mãos da polícia, ou seja, né, enfim, por bandidos, é enorme. Eu acho que nos Estados Unidos, a questão racial ela é muito mais presente. Mas eu acho que o racismo ele existe nos dois países, assim. E lá nos Estados Unidos, eles têm uma cultura de resolver um pouco... Os negros eles têm um poder de resolver isso de uma maneira muito mais clara. Né? Eu acho que os negros nos Estados Unidos eles deixam passar menos o racismo do que aqui no Brasil. Eu acho que no Brasil ainda, por questão de trabalho, por questão de relacionamento... Infelizmente, os negros acabam se calando com medo de perder emprego, com medo, né, de ser assassinado, enfim. Acho que nos Estados Unidos os negros têm um pouco mais de liberdade, até de vestimenta, de cultura. Acho que tem mais liberdade de se expressar. Se sentem mais confortáveis. Em lutar, em enfrentar, entendeu? Sim, entendi. Obrigada, cara. Imagina. A gente sabe que já faz mais de 130 anos que o período escravagista ele foi, assim, acabado no Brasil, mas é possível perceber, não tem como negar que não existe a diferença até os dias atuais. É muito perceptível nos mais diversos âmbitos, sejam eles educacionais, os políticos, sociais, de inserção social. E, mesmo assim, tem esse problema. Tem esse problema de desigualdade, seja no salário, seja na participação, assim como você falou, no jornalismo, você queria que tivesse mais. E como que você participa desse movimento contra essa desigualdade que, infelizmente, está muito presente? Assim, a identificação, ela é notória, né? Assim, quando você está acima do peso, você pode pôr uma roupa e disfarçar. Quando você está mal-humorado, você pode colocar um sorriso no rosto e passar despercebido. Quando você é preto, tá na sua cara, tá na sua pele. Não tem como você disfarçar. Então, é uma luta diária em que, assim, ou você encara de frente ou você é engolido pelos brancos, assim. A gente sabe que quando você está na escola, principalmente na educação básica, os negros, eles aparecem... A primeira figura que você vê de um negro num livro escolar é a de um negro acorrentado dentro de um navio. Você não vê um negro como professor, ou você não vê um negro, sei lá, como político, né? O negro, ele é inserido, então o branco, ele tem essa imagem de que realmente o negro, ele é focado na força física. O negro serve para isso. Então, o negro, ele serve para jogar futebol ou para dançar. E aí, essa é a falha, né? Os negros, eles são bons no cálculo, os negros são bons no português, os negros são bons em qualquer área. E aí, essa desigualdade, a gente fala que a escravidão acabou há 130 anos, mas eu me sinto presa ainda. Eu acho que o Brasil é um país que vem crescendo, que vem mudando, né? Enfim, mas eu acho que a passo de formiga, sabe? Você não vê, assim, grandes pessoas pretas chegando em altos níveis, sabe, profissionais. Você não vê, assim, a não ser do esporte, principalmente no futebol. Aí a pessoa ali é sugada, o talento dela é sugada, e você vê isso no dia a dia, sabe? Você vê esse tratamento dentro das escolas. Então, assim, é preciso mudar. E eu acho muito importante as escolas fazerem uma mudança também na formação dos professores. Tem professores racistas dentro das salas. E, assim, eu tive acesso a professores que super me ajudaram, que me falaram assim, olha, Carol, esse é o caminho. Não, mas eu tive professores racistas. Que numa feira cultural, a tarefa era você perguntar para os seus pais qual que era a origem do seu sobrenome. E o meu sobrenome é Gomes Marcelino. Gomes é português, Marcelino é italiano. Eu levei essa resposta com 10 anos para a sala de aula. A professora riu da minha cara. Eu também estava num colégio particular.
Então, assim, não é só, sabe, cutucar o branco hoje adulto. Não, é lá atrás, sabe? É na sala de aula, porque são as crianças que vão ser os adultos conscientes. A criança não nasce com preconceito, entendeu? Não nasce com preconceito. Que precisa ser falado e precisa ser ouvido mais. Precisa mudar, É, não dá pra... Não dá Eu mais. acho Dá pra que- ficar Exato. tanto tempo. E quando a gente fala escravidão, não é só de preta, de boliviana, é de indígena. De É. qualquer pessoa que seja diferente, de certa Que não forma, tá que as dentro pessoas do Do grupo do dominante. padrão. Exatamente. que as pessoas categorizam por ser E diferente. que julgam ser inferiores, e nós não somos inferiores. Tem essa visão estereotipada também. Exatamente. Exatamente. Você falou sobre a dança e tal, e hoje a gente vê um assunto que tá bem alta, que é o hip hop, o trap, o rap, que hoje todo mundo se apropria, o branco meio que se apropriou disso, mas é algo que vem da cultura afro, mas ninguém dá um valor, ninguém dava um certo valor a isso, não só a dança, não só o hip hop, mas também a gastronomia, todo tipo de cultura, e tipo, por que você acha que é tão inferiorizado assim? Por que diminui sempre, assim, tipo, em todo meio? E hoje que ainda é inferiorizado, é menos. Eu não vejo problema, assim, do branco dançar hip hop, por exemplo. Sim. Eu adoro sertanejo. Sertanejo não é uma música de preto, se Sim. você for ver. Sertanejo é lá de Goiás, dos fazendeiros. O problema é quando você usa aquilo e você esquece da base. Quem que inventou, sabe? Quando você fala como se você tivesse criado aquilo. Sim. Então, eu vejo, sim, não vejo de uma maneira negativa. Eu acho que é importante a gente usufruir de tudo, de todas as culturas, assim, sabe? Eu acho importante você ter o conhecimento, até para você falar se você gosta ou se você não gosta. O problema é quando você não gosta e aí você fala mal. Sim. Precisa ter respeito, entendeu? É porque eu acho que todo mundo hoje vê o hip hop agora como se fosse um negócio que os brancos tivessem criados, não os pretos. E isso eu acho que é um... Mas você sabe que tem uma discussão, não do hip hop, mas do rap. Não sei se vocês conhecem o Baco, o Exu do Blues. Sei. Né, que é um sim. rapper baiano, e ele teve uma polêmica super forte em relação a rap, criticando o Eixo Sul-São Paulo, porque vieram várias pessoas brancas, né, cantando, enfim, ele fez uma música, não sei se vocês chegaram a ver, mas que ele citava o nome de Felipe Ret, de vários rappers que, assim, que cantavam que não, sabe, que falavam como se... Tipo Anitta, gente. Sim. Volto a falar. Que como se eles fossem os responsáveis por trazer isso pro cenário, sabe, brasileiro. E não é, sabe? O rap tem uma outra história, ele vem da periferia, Sim. né? Principalmente aqui de São Paulo. Então, assim, é complicado quando você... ele não tá proibido de cantar. O Felipe Ret, ele pode cantar, Sim. mas é preciso que ele também saiba o papel dele nessa história. Que Sim. Com respeite. certeza. E que respeite, De onde entendeu? veio, desde o começo. Assim, não sei se vocês conhecem, porque também não sei da época de vocês. Mas você pega Tati Quebra-Barraco. Você pega a Valesca Popozuda. Olha o sucesso que foi a Valesca. A Tati ficou esquecida. E se fosse a Ludmilla chamar ela para um clipe, depois ela foi fazer um reality show. Mas, assim, é gritante a diferença, assim, sabe? Tipo, quantas músicas a Tati tinha? A Tati tem, né? E principalmente nos meios digitais. Eu acho que os pretos são muito inferiorizados. Eu acho que por um meio digital ser algo tão fácil, tão de fácil acesso, acho que todo mundo acha que pode inferiorizar e que não tem Tem o problema. E que... anonimato, né? É também. isso. Viver no anonimato. Falando nisso de dança, esporte, etc., qual é a sua maior figura negra que você admira, assim? Se inspira aqui. Se inspira? De uma forma geral? Isso. Isso. Eu acho que se a gente pegar antigamente, né, não tem como a gente deixar de falar de Zumbi dos Palmares e Dandara, que foram grandes líderes, né, de quilombos para libertar os negros da escravidão. Mas se a gente for pegar hoje, porque eu acho importante a gente ter heróis do passado. Mas quando a gente fala em herói, a gente fala em luta. A gente fala, só existe um herói que tem que salvar alguém. Se a pessoa tem que ser salva é porque ela está sofrendo. Então, o que a gente espera é que a gente não tenha mais que ser salvo, a gente não quer mais chorar. Mas se você pegar hoje os meus heróis hoje atuais, eu cito Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, eu cito Djonga, que é um cantor, Lázaro Ramos, na arte, a professora Rosa Margarida, que é uma educadora de BH, que ela é autora de um almanaque e também de um estatuto dos direitos dos negros dentro dos colégios. Então, acho que são essas figuras atuais que a gente tem que exaltar, sabe? São essas pessoas que hoje estão fazendo diferença no cenário preto. Mas é isso, né? Eu gostaria que daqui 10, 15, 20 anos a gente não tivesse que ficar citando heróis, né? A gente simplesmente gostaria de viver de uma maneira pacífica, onde todo mundo tem os mesmos direitos, né? A gente não E tá... seja respeitado. Exato, a gente não quer mais. Que é A gente- igual. A gente quer igual, entendeu? A gente só quer igual.
Sim. E eu falo assim, né? Tem até pessoas negras que falam, são contra o Dia da Consciência. Assim, eu acho que é importante a gente ter esse dia, assim, sabe, para refletir, para que todas as pessoas reflitam, assim. As pessoas falam, não tem o Dia do Branco. Gente, óbvio que não. Pra quê, entendeu? Pra quê? E o mais importante, gente, que a gente falou de representatividade, dessa questão de racismo, é importante a luta antirracista, assim, sabe? Com certeza. É importante vocês não se calarem diante de qualquer situação. É importante, sabe, vocês estenderem as mãos, porque a gente também precisa de ajuda, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. E eu acho que também isso, querendo ou não, é uma dívida, né? Não sei se vocês vai falar um pouquinho de cota também, enfim, né? Isso mesmo. Mas eu acho que é isso, é uma reparação, sabe? Eu acho que a gente tem que ter esse sentimento dentro da gente, sabe? Tem que ter essa revolta. Vocês têm que ter essa revolta dentro de vocês. Sim. Aproveitando que você falou da cota, eu vou perguntar agora que, como você diz, a cota, ela existe, por exemplo, em concursos, universidades, porque se a gente vê, 12% das pessoas que são analfabetizadas são pretas. E isso aí é uma coisa muito problemática, porque é um número muito alto em relação ao todo. Não, baixo, né? Se é alfabetizado, 12%. Só 12% são alfabetizados. Isso. Eu acho que seja um problema Sim, é um número sério. muito baixo. E, por isso, criou essa política pública que é a cotas, inserção, buscar inserir em faculdades, em concursos, que é algo assim muito bom. E mesmo assim, ainda tem essa polêmica toda, ainda tem todo esse problema, Carol. Por que você acha que ainda tem toda essa polêmica? Socorro, né? Gente, se a gente for voltar na história, quando os italianos chegaram no Brasil, os italianos eles receberam terra para plantar e para subir economicamente, né? Então por que pro branco italiano tudo bem ter essa cota social e pra gente não? Queria entender qual que é a diferença. Se você pegar hoje as faculdades, é isso, apenas 12% dos negros são alfabetizados, é o dado que você trouxe, né? É muito pouco, sendo que nós somos maioria no país. E aí você entra, e aí eu volto a falar assim, quando você tá... É que vocês hoje estudam numa escola particular, com estrutura, né, com professores dedicados. Não estou dizendo que os professores da escola pública não são dedicados, mas é diferente você chegar numa escola pública e um professor ele ter que lidar com uma sala de 40, 50, 60 alunos. E você chega numa escola particular, numa sala, sei lá, de 30, onde tem pelo menos 2 professores. Então, às vezes, não é que o professor lá do público ele é um professor desleixo, que não está nem aí, ele não tem estrutura. Então, assim, o aluno... E a maioria dos pretos estão onde? Na escola pública. Então, eles já chegam lá desvalorizados, eles já chegam lá sem chance de crescimento, sabe? E eles mesmos são desvalorizados também. E quantas crianças negras vão para a escola apenas para comer? Sim. Apenas para comer. Ela não está interessada em aprender. Ela só quer se alimentar, entendeu? E, sim, tá tudo bem. No caso dela. Assim, então, ela já vem de uma iniciação desfavorecida. Então, é uma criança que ela vai entrar no ensino médio, sabe? Vai se formar apenas por se formar, mas é óbvio que tem, né, suas exceções. Eu acho que tem mudado, principalmente em São Paulo, não acompanho a realidade das escolas de outros estados, mas eu acho que tem diminuído o número de greves, eu acho que as escolas estão um pouco mais preparadas, eu acho que o material didático está um pouco mais diferenciado, já vem ocorrendo um trabalho dentro das escolas públicas e também particulares. Mas é preciso ter essa diferença. Agora, se você pega, por exemplo, uma iniciativa super bacana, que é o Colégio Santa Cruz, que é um colégio de elite aqui em São Paulo. Sim. Desde o ano passado, eles têm um programa de bolsa para pretos, na educação infantil. Então, assim, são crianças de 4, 5, 6 anos que, desde o começo, vão ter acesso aos melhores colégios. Não melhores colégios, né? Mas as melhores ali oportunidades. Que é isso. Eu sou repórter hoje de um programa de saúde. Sim. Então, eu só entrevisto médicos, basicamente. E eu vou nos principais hospitais. O Hospital das Clínicas, que é o principal hospital da América Latina, Sírio-Libanês, não tem médicos negros. Porque esses hospitais pegam os melhores das melhores faculdades. E as melhores faculdades ou são faculdades muito caras ou são faculdades de difícil acesso. Sim. Gente, quem faz medicina na USP não é quem precisa, quem não tem dinheiro para pagar. E mesmo assim, mesmo com essas cotas, você vê alunos que vão pra escola e ainda sofrem um preconceito, um bullying, que ainda, tipo, a pessoa ainda fala assim, agora eu não quero mais, tipo, eu vou... Acaba desistindo, né? Tem uma porcentagem muito alta disso, né? Que eu acho que os negros são os que mais sofrem bullying na escola, assim, por serem, tipo...
Porque todo mundo, os brancos acho que são em maioria, e eles acham que tem o poder de diminuir, tratar Isso tem os que outros mudar. de É outras por causa do formas. racismo, né? Que tá bem estruturado em toda a raiz da sociedade brasileira. Mas eu acho que os negros sofrem mais racismo dentro da escola particular, né? Com certeza. Sim, eu Se acho for que pra escola pública. porque eu acho que, como na escola particular tem mais brancos, eu acho que Exato. eles acham que estão no poder de E- diminuir. E ninguém, não tem uma pessoa que, tipo, ensina, que faz isso mudar normalmente. É muito difícil você ver que alguém chega numa criança, no adolescente, e fala, isso não é certo, tem que mudar, porque não é assim que funciona, as coisas estão diferentes, isso tem que mudar. Muito difícil você ver algum adulto, assim, ensinando uma criança a fazer isso. E principalmente dentro da escola, né? Por isso que eu Sim. falo, assim, tem esses trabalhos dessa formação continuada, eles chamam de formação continuada dos professores, né? Porque os professores, eles têm que intervir, assim, sabe? É preciso ter essa mudança. E quando eu falo que o negro aparece pro branco pela primeira vez num livro acorrentado, é isso, as escolas têm que investir em material didático que conta a história da África. A escola tem que investir em material didático que conta a história do afro-brasileiro. Eu não sou daqui, gente. Qual que é a minha história? Eu inocentemente cheguei na escola falando que eu vim de Portugal ou da Itália, aos 10 anos de idade. Porque eu não sabia a minha história. Fui conhecer a minha história depois de grande. Que chato seria se todo mundo fosse igual, sabe? E essas crianças precisam de um incentivo, porque às vezes até mesmo dentro de casa isso acontece. Do Sim. pai ou da mãe acaba falando alguma coisa que afeta a criança, e a criança de casa leva isso pra escola, Exato. pra qualquer lugar que ela anda. Exato, porque ninguém nasce preconceituoso. Sim. A criança ouviu de algum lugar. Aproveitando que você falou assim de criança, não sei se vocês viram, mas a Disney, ela vai lançar o filme da Ariel, e a Ariel, ela é uma princesa que vai ser negra. E eu vi muitos vídeos, achei muito fofo, as crianças pretas, elas vão lá, elas assistem, elas ficam muito emocionadas. Eu achei isso uma iniciativa muito legal, aproveitando que tá começando a levar para as crianças essa iniciativa de forma diferente, ela tá vendo lá, ela tá se sentindo representada. Exato. Eu achei isso E muito legal. era muito difícil também você ver algum desenho famoso, assim, que E que incentiva uma criança o personagem a principal mostrar que seja ela não é negra. diferente das outras. Eu acho que tem muitos filmes hoje que mostram isso e que passam isso, que tem muitos filmes que estão contando a história, e ainda mais dos afros hoje em dia. Eu acho que tá se tornando algo tão público que tá dando maior visibilidade. Isso é, tipo, é tão bom. Importante. E a Sim. criança, o que ela É vê, bom. ela passa. A criança ela se sente feliz, se sente Porque você representada. sabe que se um filme de criança já tá mostrando, a criança desde pequena já vai entender e já vai saber o que é. Sim, ela se sente representada, né? Sim. Só acho importante a gente não levar em consideração, falar assim, não, esse filme ele é voltado para as crianças pretas. Não. Né? Esse filme ele é voltado para todo mundo, assim, né? As pessoas entenderem. E, gente, foi uma polêmica isso. Foi. Primeiro que sereia não existe. Já começa aí. É um peixe. Entendeu? Né? Então pode existir sereia preta, amarela, vermelha, porque assim, ela não existe, né? Fica a dica aí pra quem tá ouvindo. Em filmes a gente tá vendo muito isso, né? Eu acho que Pantera Negra, nossa principal, Sim. nossa principal referência. E agora a Viola vai lançar um novo, né? Que vai mostrar, contar a história das guerreiras de um país africano, que é uma história verdadeira, se eu não me engano. E é isso, acho que cada vez mais a gente tem que ter esses exemplos, né? Principalmente na cultura. Porque quando você pega a criança não tá interessada em ligar a televisão e assistir CNN Sinais Vitais, que é o programa que eu faço sobre, sei lá, AVC, entendeu? É ver um desenho. Então é isso, sabe? E era as crianças que a gente tem que focar. Então se ela liga a televisão e ela não vê ninguém, gente, tipo, é assustador, assim. Porque aí ela acha que é estranho, que é diferente, é uma coisa Exato. nova pra ela. Eu cresci, gente, vendo a Glória. Eu acho que até por isso que eu escolhi um pouco de jornalismo também. Porque a única referência que eu tinha, seja de homem, de mulher, era a Glória Maria. Sim. Sabe? De que você ligar a televisão, ver uma mulher preta bem sucedida, bem vestida, sabe? Ela é a jornalista. Sabe? Se comunicando bem, falando bem, sabe? Sobre assuntos sérios também de entretenimento e viajando e falando inglês. Fora que ela também, acho que ela se formou em jornalismo, ela começou a atuar depois dos 40, 50. Então, assim, sabe, uma história de luta. De uma luta com sucesso, né? sim. De uma luta com sucesso. É meta ter o passaporte dela. Eu acho que a gente não tem uma estrutura pra segurança, tipo, pra passar uma credibilidade pra vocês, pra falar assim, não, vocês podem sair, que, tipo, vocês vão estar bem, que vocês vão cada vez pior, e, tipo, sempre pior, tipo, quando a gente tem um Dá uma avanço... certeza que vocês estão, que, tipo, a pessoa se sente 100% segura de saindo, ninguém fala... Principalmente quando essa forma de violência vem por parte dos responsáveis pela segurança, que são os policiais, que acaba gerando mais medo ainda. Que Exatamente. acabam sendo mais
ponta firme, assim, com pessoas que eles veem que são... Eles eu têm posso uma visão, dizer? tipo, de marginalização. Isso. De que vê então que... eles diminuem a... Como é que eu posso dizer? Pô, se você vê o tratamento de um branco, quando ele é abordado, quando numa ele é blitz, levado, E a sim. diferença e vê dos como negros, de sim. uma pessoa que é preta, você vê, tipo, é uma coisa, assim, desumana, uma coisa cruel. Surreal. É surreal. Surreal, de verdade. É uma coisa que... Bom, Carol, a gente agradece muito, muito, muito a sua presença. Alguém quer falar alguma coisa? Não, Apresentar alguma coisa? Então é isso, a gente quer agradecer muito a disponibilidade de você vir aqui conversar com a gente sobre esse assunto tão importante hoje em dia, que querendo ou não, passando pra cada um, chegando, a gente tem fé que daqui a um tempo tudo mude e fique melhor. A gente queria agradecer a produção, né? Agradecer a A todo mundo que orientação, participou. todo mundo que participou, ajudou. E eu acho que é isso. Obrigada É. por ter interesse, né? E é isso, gente. Obrigada Eu por... acho- Pode Posso falar? ir. Obrigada por enriquecer, por passar. A gente vai tentar, a gente com certeza vai passar pra tentar, não. A gente vai passar e vai mudar, porque, como você disse, não é uma luta só do preto, é de todo mundo. Ninguém Exato. tem que ficar quieto. Então, E se todos muito obrigada por ajudarem, passar pra gente. um país diferente. Isso aí, gente. Obrigada, adorei estar aqui. Eu acho que esse papo ele é muito necessário, sabe? Sim, eu com acho certeza. que esse papo tem que estar dentro das escolas mesmo, porque não vou nem falar que vocês são o futuro, né? É o presente. Sim. Então eu acho que vocês levando isso para dentro de casa, levando isso para os amigos de vocês, seja na hora do recreio, seja, sei lá, na hora de ir num cinema, e passar a olhar o negro na rua de uma outra maneira, né? De você não atravessar a rua quando você vê um cara preto, de você se sentir confortável ao lado de pessoas pretas. Eu acho que isso é essencial, assim, porque foi o que eu falei, assim, nós somos uma sociedade plural, assim, é isso que é lindo, né? É isso que é lindo, é respeitar as diferenças, porque todo mundo é diferente e tá tudo bem. Não teria graça, todo mundo fosse Obrigada. igual. Obrigada. Imagina. Então, acho que com isso a gente pode finalizar o podcast. E queria agradecer a todo mundo que tá aqui, inclusive ela. E é isso. E você por ter nos assistido. É. É isso. É isso.